A rivalidade entre Tucker Carlson e Donald Trump cresceu, com Tucker afirmando em um podcast recente com seu irmão que será atormentado por muito tempo por ter ajudado na eleição de Donald Trump. Então vamos mostrar esse trecho e depois mostrar algumas reações a ele. Você, eu e todos que o apoiaram, você escreveu discursos, eu fiz campanha, estamos envolvidos nisso com certeza. Sim. Não basta dizer, mudei de ideia, ou isso é ruim, tô fora. É como se, de maneiras muito pequenas, mas reais, eu, você e milhões de pessoas como nós fôssemos a razão disso estar acontecendo agora. Sim. Então, eu realmente acho que é um momento para lutarmos com a nossa própria consciência. Sabe, vamos ser atormentados por isso por muito tempo. Eu vou. E eu quero dizer que sinto muito por ter enganado as pessoas. Não foi intencional, é tudo o que vou dizer. Mas de qualquer forma, né, a pergunta surge imediatamente. Tipo, o que é isso? Esse sempre foi o plano? Não quero soar conspiratório, mas havia sinais claros de mau caráter. Sabíamos disso. Sim. Mas não foi assim. Existem muitas pessoas de mau caráter que vão além do que o caráter delas faria supor. Não precisa ser assim. Na verdade, isso é meio que o normal hoje em dia. Certo, eu fui muito melhor do que meu caráter sugeriria. Eu não tenho um caráter muito elevado, né? Mas você tenta sempre dar o seu melhor. Tucker diz, quero dizer, sou uma pessoa ruim. Todo mundo sabe disso. É interessante, ele está dizendo, sabe, não foi intencional. Esse sempre foi o plano? Minha pergunta para Tucker nesses momentos, porque Tucker é um cara inteligente, ele não é burro, certo? Tipo, em nenhum momento, quando você viu que Mary Mandelson estava, doando 200 milhões de dólares, doando centenas de milhões para a campanha do Trump, em nenhum momento você pensou que ele teria que pagar o preço de verdade depois de receber essa doação? Em nenhum momento você pensou nisso? Eu não sei. Ficar completamente enganado pelas decisões de política externa do Trump, neocon, belicista, pró-Israel, pra mim é meio bobo. Agora, eu entendo. Você nunca achou que ele começaria uma guerra com o Irã, porque como todo presidente dos Estados Unidos, ao ser pressionado por israelenses para esse conflito, disse não. Talvez você não esperasse que ele criasse esse precedente, mas ele foi praticamente um neocon no primeiro mandato. E em segundo lugar, tem um envolvimento sério de Israel aqui, cara. Se você tivesse pesquisado antes do lançamento dos arquivos de Epstein, saberia o quão próximo ele era de Jeffrey Epstein. Eu acho que o Tucker é um cara inteligente o suficiente para saber que ele, o Jeffrey Epstein provavelmente era um agente do Mossad de algum tipo. Então, eu não sei, isso é um pouco complicado. Mas o que foi isso? Isso sempre foi o plano? Olhando para trás após o último ano e meio, parece que era. E é fácil. Bem, você pode se aprofundar nisso e perguntar o que foi Butler? Como foi que ele e Ryan Ruth? Quero dizer, ele foi alvo de 2 tentativas legítimas de assassinato. Já esclarecemos tudo sobre isso? Sei que você já falou bastante, mas já chegamos ao fundo da questão? Eu falei muito sobre isso. Eu não sei a resposta, mas sei que essas investigações foram impedidas. Fato. Impedidas desde o topo, por pessoas que realmente teriam o poder de esclarecer isso. E o sentimento de motivo. Sim, muito mesmo. Joe Kent disse a mesma coisa. Ele disse que todo o departamento dele, basicamente, não teve permissão para fazer a devida investigação sobre possíveis ligações entre Thomas Matthew Crooks e o atirador do governo de Charlie Kirk. Então, a enorme quantia de dinheiro que ele recebeu de Miriam Adelson agora parece suspeita para muita gente naquela época. Mas você sabe, há muito dinheiro na política para concorrer à presidência, é necessário. E quero dizer, Kathleen Cameltoe gastou 2 bilhões de dólares em 4 meses. Claro, há quem defenda aceitar dinheiro de quem estiver disposto a dar. É simplesmente a natureza desse jogo. De novo, então isso é muito interessante de ouvir, porque eu acabei de fazer esse ponto sobre Miriam Adelson, certo? Então, ele está dizendo, era um pouco questionável na época. Era só isso. Esse era todo o seu sentimento sobre isso na época. Olha só, esses caras não são caras burros. Então eu fico pensando, ok, você só achou um pouco suspeito. Você não achou que isso vinha com segundas intenções? Entendo o que ele diz. E sim, 200 milhões de dólares é muito, mas provavelmente são necessários bilhões para disputar a presidência, certo? Mas, de novo, a ideia de que parecia suspeito ou estranho na época.
Sim, mas você não deveria imaginar que haveria algum tipo de... Mas ainda é repreensível e ainda é uma grande incógnita. Por que alguém claramente leal a uma potência estrangeira daria 250 milhões de dólares a Donald Trump durante sua candidatura à presidência? Como isso pode ser justificado? Na verdade, não pode. Se a Rússia tivesse financiado um PAC... Mas por que essa é a primeira vez que você está fazendo essa pergunta? Ou por que a primeira vez que você realmente investigou isso foi há alguns meses? Sabe, se você questionou isso na época, então deveria, eu diria, ter deduzido o que estaria do outro lado dessa doação, o que o presidente teria que fazer depois de assumir o cargo. E tendo o poder do poder executivo para retribuir esse doador por uma quantia tão grande que ela deu para a campanha dele. Tipo agora, essa é a primeira vez que você está questionando isso. Pro Trump, sabe, se o prefeito de Moscou de alguma forma, você sabe, juntasse uma enorme quantia de dinheiro e colocasse em uma entidade do tipo 501c3 para beneficiar o Trump, isso seria aceitável? É claro que não seria. No fim é muito básico, tudo volta à questão do dinheiro, tipo, o que eles receberam em troca desse investimento. E está claro. Eu entendo. Não, quero dizer, claro, concordo com cada palavra que você está dizendo. Eu só acho que, dado o comportamento dele e a deslealdade e crueldade que ele demonstrou com apoiadores anteriores. Sim. Por que ele não demonstraria a mesma falta de lealdade com Miriam Adelson? Quero dizer, essa é meio que a questão. As únicas pessoas a quem ele tem sido leal são os neoconservadores e seus doadores. Bem, para mim, a resposta para essa pergunta seria que as pessoas que o apoiaram, com quem ele foi tão cruel, Tucker provavelmente está falando sobre ele mesmo, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones, certo? Essas pessoas realmente ajudaram a gerar apoio para ele, certo? Através de suas plataformas, sabe? Apoiando ele nessas plataformas e dizendo para suas grandes audiências que ele era o melhor candidato em 2024. Mas eles não deram 250 milhões de dólares para ele. Isso é diferente. É diferente receber essa quantia de dinheiro de alguém na forma de uma doação de campanha. E eu entendo isso. Eu entendo o que Tucker está dizendo, certo? Então essa é a primeira parte da minha resposta para a pergunta que Tucker faz no final desse vídeo, certo? A outra é a resposta óbvia. Eu acho que Tucker está tentando sugerir isso, talvez sem dizer diretamente, que ele está sendo chantageado. Quero dizer, essa é a outra explicação para isso. Por que ele só demonstra lealdade a Israel? Bem, quem tem material para chantageá-lo? Candace Owens tem algum material para chantageá-lo? Provavelmente não. Megyn Kelly tem um dossiê e gravações em vídeo dele fazendo coisas horríveis com o mais infame traficante sexual do nosso tempo? Não. Eu presumiria que ela não tem esse material contra o presidente, certo? Então esse é o outro motivo pelo qual ele demonstrou essa lealdade a Israel e aos neoconservadores e a mais ninguém. Agora, este é Will Maneker do podcast Shabu Trap House. Estas são algumas reações da esquerda a isso, certo? Ele disse, é um remédio amargo para qualquer um, mas admitir erros do passado assim só torna seu apoio ao JD para presidente em alguns anos será ainda mais crível. Ele basicamente está dizendo, claro, ótimo, como se estivesse tomando o remédio, está sendo sarcástico, né? E aí, assumindo que Tucker ainda vai apoiar J.D. Vance em 28, o que eu não tenho tanta certeza. O Tucker parece que quer se candidatar. Ele parece, ou que ele tem uma ideia para um novo candidato. Porque, eu acho que o motivo dele estar batendo tão forte na oposição ao Trump a ponto de fazer um mea-culpa. E ele está se desculpando pelo papel dele em eleger Donald Trump porque está tentando se separar e, basicamente, criar uma nova coalizão. E essa coalizão vai ser esse tipo de direita America First, isolacionista e pró-trabalhador que ele parece estar tentando formar com tudo o que vem dizendo e com sua separação muito intencional do Trump e do movimento MAGA. Então eu não necessariamente acho que ele vai simplesmente apoiar JD. Acho que pode haver planos maiores aqui, porque esses são movimentos grandes. Esses são movimentos grandes e intencionais do Tucker. E se ele estivesse fazendo tudo isso só para apoiar o atual vice do Trump em 2028, eu diria,
você poderia simplesmente continuar andando em ovos em relação ao problema com o Trump e continuar colocando a culpa em outras pessoas, sem culpar o Trump diretamente. O que o Tucker vinha fazendo há mais de um ano, certo? Então agora vamos olhar para isso. Essa é outra reação de um comentarista de esquerda muito famoso, Adam Mockler. Ele afirmou: Tucker Carlson não é nosso amigo e não deve ser acolhido no convívio civilizado como se não tivesse feito nada de errado. Podemos ver o movimento MAGA se autodestruir sem considerar Tucker uma boa pessoa em 2021. Ele continuará na Fox News? Tucker Carlson mandou mensagens privadas dizendo o quanto ele odiava o Trump. Isso é verdade. Conversas privadas mostraram que ele sabia que a eleição de 2020 não foi roubada do Trump. Tucker então ia ao ar e dizia exatamente o oposto para dezenas de milhões de americanos, que Trump foi o melhor presidente de todos os tempos e que as máquinas de votação da Dominion eram totalmente fraudadas. Ele mentiu intencionalmente para os americanos por interesse próprio e lucro, e faria o mesmo hoje apenas de outra forma. Tucker Carlson popularizou a teoria da grande substituição ao difundi-la para milhões de americanos no horário nobre da Fox News. Tucker Carlson não liga nem para os direitos humanos, nem para a santidade do Islã. Lembre-se, o inimigo do seu inimigo nem sempre é seu amigo. E aqui estão algumas de antigamente. Tucker, funcionário desconhecido da Fox, blá blá blá, eu o odeio com paixão e por aí vai. Eu não sei. Eu entendo o que esse cara está dizendo. Quero dizer, ele obviamente está falando do ponto de vista de um comentarista progressista de esquerda. No entanto, eu penso assim, em primeiro lugar, eu não acho que Tucker Carlson esteja tentando ser um progressista de esquerda. Acho que Tucker e pessoas como Adam Mockler são inteligentes o bastante para entender que há uma questão política aqui. Luta pela classe trabalhadora nos próximos anos, sabe? Nesse período que antecede a eleição de 28. É isso que eu acho que vai acontecer, porque os dois lados vão adotar posições populistas de serem anti-Israel, realmente sem novas guerras, pró-trabalhador. Vamos aumentar os salários. Vamos restringir a automação e a IA. Vamos tornar as casas mais acessíveis, especialmente para os jovens. Tucker já falou tudo isso. Progressistas e pessoas de esquerda já disseram tudo isso, certo? Então, para mim, essa será a disputa. E eu acho que o que pessoas como Adam Mockler estão tentando dizer é que, não se engane e não ache, sabe, que Tucker Carlson é a pessoa, o candidato, se ele concorrer, que quer o melhor para você. Na verdade, essa pessoa seria mais um candidato progressista de esquerda, seja lá quem for. Agora, onde eu acho que o Partido Democrata pode realmente errar é se Gavin Newsom for o candidato deles em 28, porque Gavin Newsom não vai expressar esses sentimentos progressistas de esquerda. Esse cara é um democrata corporativo rico, neoliberal de ponta a ponta. E ele parece ser o candidato mais provável do Partido Democrata em 28. Então é aí que eu acho que pode rolar um grande vacilo aqui. É aí que eu acho que o Partido Democrata pode realmente dar um tiro no pé se eles ficarem dizendo: não vá com Tucker, ele não é seu amigo, o inimigo do seu inimigo nem sempre é seu amigo. Foi isso que ele disse, ele é um picareta e blá blá blá. Mas aí o candidato deles não está repetindo o mesmo discurso pró-trabalhador de aumentar salários, sem novas guerras, dane-se Israel, que o Tucker vai repetir, ou quem quer que seja o candidato do Tucker vai repetir. Acho que é aí que os democratas podem acabar perdendo essa disputa de poder pelo eleitor da classe trabalhadora. Então esse podcast que o Tucker fez foi com o próprio irmão dele, Buckley Carlson. Agora, Tucker e Buckley comentam sobre Kash Patel e o assassinato de Charlie Kirk, dizendo coisas bem malucas. Vamos assistir. Porque isso me deixa muito irritado. As dinâmicas estranhas em torno da morte do Charlie Kirk, a investigação, a coletiva de imprensa inicial realizada pelo suposto chefe do FBI, Kash Patel, que disse muitas coisas sem sentido atrás daquele púlpito e ninguém jamais explicou isso. O que quer dizer? Te vejo em Valhalla, Charlie. Qual é o significado do número 33? O que isso significa? Não sei. Ninguém jamais foi pressionado a responder essa pergunta, mas Kash Patel fez questão de destacá-la no púlpito, em vez de outros assuntos. Primeiro de tudo, eles divulgaram um vídeo do suposto assassino, Tyler Robinson, pulando de um telhado de cerca de 6 metros de altura.
Era um vídeo de qualidade muito ruim, mesmo tendo vídeos de alta qualidade em todo o campus. Eles divulgaram esse vídeo ridículo, tipo absurdo, com qualidade de fita VHS de 1973 do suposto assassino. Eles divulgaram todas as supostas mensagens de texto dele que detalham tudo. Se você quisesse se incriminar, se tivesse cometido o crime perfeito e escapado, então inexplicavelmente decidiu anotar tudo, cada detalhe incriminador do seu crime. Querem que a gente acredite que ele fez isso. Querem que a gente acredite. Eu sempre disse isso também. Se você olhar para aquelas mensagens que supostamente foram enviadas por Tyler Robinson para os amigos dele, algumas delas pelo Discourse, pelo Discord, desculpa. As mensagens são tão óbvias que chega a ser hilário. É tipo sim, e aí eu escrevi all exatamente o que estava escrito nas cápsulas das balas. Depois eu escrevi XYZ nas cápsulas das balas. Eu fiz uma referência a Helldivers 2 e escrevi isso nas cápsulas das balas. E deixei a arma em um arbusto aqui perto. E eu matei Charlie Kirk porque ele espalha ódio. É tipo a mensagem mais incriminadora possível que combina perfeitamente com as provas do FBI sobre o assassinato de Charlie Kirk naquela época. Eu sempre disse isso. É curioso ouvir Tucker e o irmão criticando a gente. Acredite que George Zinn, visto na multidão, já esteve em outros lugares problemáticos, como o atentado à Maratona de Boston, e foi testemunha no 11 de setembro, que George Zinn vai simplesmente pular do assento dele imediatamente, tirar as calças e sair correndo, gritando, balançando as mãos, dizendo: "Eu atirei no Charlie", tipo nos primeiros 30 segundos disso. Certo? Se você quisesse que as pessoas acreditassem... Parece um pouco Jack Ruby. Parece mesmo. Então eu estava esperando que Tyler Robinson fosse visitado na prisão por Louis Gerling West. Sim. Exatamente. Eu declaro você louco. E então você tem um câncer inexplicavelmente agressivo que te mata em 6 meses. Isso é normal. Mas desculpe, voltando ao caso do Kash Patel, o fato de ele ter dado essa coletiva de imprensa, sem nenhum detalhe real que você gostaria de saber após essa execução pública. Mas aí ele enfatiza coisas que parecem tão aleatórias e inexplicáveis como Valhalla. Quem diabos sabe o que é Valhalla e por quê? O que isso tem a ver com o assunto? Bem, nós escandinavos sabemos o que é Valhalla, que é, você sabe, o paraíso nórdico. É uma compreensão pagã do paraíso. Sim. Certo. Então Charlie Kirk é um cristão ortodoxo sério, sabe? Com um O minúsculo. Ele é um cristão que realmente acredita na Bíblia? Sim. Ele não acredita em Valhalla. Ele rejeita Valhalla. Sim, isso é um fato. Na verdade, é ridículo dizer isso sobre um homem cristão. Valhalla? Sim. Não, somos monoteístas e cremos em Jesus. Valhalla não faz parte do meu mundo. Sim. Por que você diria isso? Ninguém jamais o responsabilizou por isso. Nem ele se sentiu obrigado a explicar, nem a ênfase no número 33. Levaram 33 horas para levar esse cara à justiça. Ele repetiu isso várias vezes. Eu não sei. Literalmente, eu tenho, porque isso me faz. Por que você diria 33? Quero dizer, qual é o significado disso? Por quê? Quem diria uma coisa dessas? Agora, aquela coisa no final, o Valhalla e o 33. Olha, pode ser que tenha algo nisso. Isso parece um pouco teoria da conspiração demais pro meu gosto, porque eu tendo a acreditar que Kash Patel é só um idiota mesmo. Tipo, esse cara estava, sabe, no Telegram falando sobre Kill Drops antes de ser diretor do FBI. Agora ele bebe cerveja com Jack Hughes quando devia investigar os arquivos do Epstein. É um imbecil. E agora, há relatos de que ele basicamente é um bêbado e eles não conseguem tirar ele da cama para reuniões importantes porque ele está de ressaca. Para mim, esse cara é uma piada completa, mas reconheço que as evidências reais do FBI são extremamente suspeitas. E eu concordo com o irmão do Tucker quando se trata das imagens de vídeo do Tyler Robinson e das supostas mensagens que ele enviou sobre o tiroteio que ele aparentemente, você sabe, cometeu. Mas eu acho que essas coisas no final são um pouco bobas. Porém, de novo, esses caras estão indo com tudo pra cima do Trevor. Tipo, já era, acabou mesmo. Eles vão tentar causar o maior impacto possível. Então eles vão mencionar as questões mais polêmicas, seja Charlie Kirk, o tiroteio em Butler, Miriam Adelson. Eles vão fazer um meia-culpa completo. Eu nunca deveria, sabe, ter apoiado o Trump. Eles realmente estão marcando posição. E eu apostaria que isso já estava sendo planejado há algum tempo. Eles pensam,
Quando nos voltarmos contra ele, será definitivo, uma virada total, queimando todas as pontes sem volta. Tipo, a gente vai realmente se firmar, marcar nosso espaço, tentar formar nossa própria coalizão e fazer uma ruptura total. Então é louco, sabe? É louco. E toda semana, Tucker vai cada vez mais longe nas críticas ao Trump. Agora, ele literalmente pede desculpas por ter apoiado o presidente. São tempos loucos e essa grande guerra civil não vai acabar logo.